Alô, concurseiro de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor e sargento fuzileiro naval Ricardo Oliveira e hoje eu venho com uma dica de português. Quer saber o que é concordância nominal? Quer um bizu de regência verbal? Então não saia daí. Fala, futuro fuzileiro naval. Fala, futuro aprendiz marinheiro. A prova de vocês estão chegando, camarada. Dia 31/5 agora é a prova de fuzileiro naval e logo depois é a prova de aprendiz marinheiro. Então o sargento fuzileiro naval não poderia deixar você na onça. Eu não poderia deixar você na onça, então venho aqui com um bizu. Pega o bizu do sargento, já deixa o teu like, já comenta aqui sobre o que você quer ver nos próximos vídeos. Deixa aqui o comentário qual é o tópico que você quer que eu comente. E ó, preste atenção que esse bizu que eu tô dando é um bizu premonição. Olha só, olha aqui pra mim. Look at me, please, man. Olha aqui pra mim. É um bizu premonição do sargento, porque eu acredito que no dia 31/5, para a prova de fuzileiro naval, vai ter uma questão de concordância e vai ter uma questão de regência. Então pega esse bizu premonição, deixa o teu like, compartilha e vamos lá. Qual é o tópico de hoje? O tópico de hoje é concordância nominal. E quando eu falo de concordância nominal, o assunto é muito grande, é muito tema ali, concordância nominal, concordância verbal. Na nossa plataforma tem esse assunto completo, tem um módulo completo, então aqui eu vou deixar só um bizu para que você fique esperto. Quando o adjetivo, preste atenção aqui, hein? Quando o adjetivo se refere a mais de um substantivo, como que eu faço essa concordância? Vamos lá, olha aqui, ó. Preste atenção e pega o bizu do sargento. Quando o adjetivo se refere a mais de um substantivo. Ok? Como que eu faço a concordância quando um adjetivo, olha aqui, preste atenção, um adjetivo, professor, eu não lembro o que é adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que caracteriza ou qualifica o substantivo. Está caracterizando, está qualificando o substantivo, vai ser um adjetivo, ok? Deve ter algum vídeo aqui no canal sobre substantivo, sobre adjetivo. Então vai lá, assiste esse vídeo, assiste a esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender o que é adjetivo. Então, quando esse adjetivo se refere a mais de um substantivo, como que eu faço essa concordância? Vamos aqui ao nosso exemplo. Olha aqui, escolhestes péssimo lugar e hora. Péssimo, aqui, futuro fuzileiro naval, aprendiz marinheiro, é o meu adjetivo. Então, péssimo é o meu adjetivo. Logo depois, eu tenho dois substantivos. Olha aqui, lugar é o meu substantivo e hora é o meu substantivo. Então, como que eu faço isso aqui? Como que fica a concordância? A concordância, ela vai ser sempre com o elemento mais próximo. Então, se lugar for um substantivo masculino, vai ficar péssimo. Se fosse um substantivo feminino, ficaria péssima, ok? Ficaria assim, ó. Escolhestes péssima hora e lugar. Olha aí, a mesma questão. Aqui está o meu adjetivo, aqui estão os meus substantivos. Aqui estão os meus
substantivos. Como que eu faço essa concordância? Como que eu sei se é péssimo ou eu sei se é péssima? Eu vou ver o elemento mais próximo. Eu falo o lugar ou eu falo a lugar? Professor, eu falo o lugar. Então, escolheste péssimo lugar e hora, porque eu estou concordando o meu adjetivo com o elemento mais próximo, que é um substantivo masculino. Já se eu falo escolheste péssima hora e lugar, é porque eu estou concordando com o meu substantivo, que eu falo a hora. Então, aqui é um substantivo feminino. Então, preste atenção nessa questão. E se uma questão desse modelo cair, vai quebrar muito concurseiro. Muitos pretensos a fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro, muitos pretensos à Marinha do Brasil vão cair nessa questão. E você que está pegando aqui o bizu premonição, você não vai cair. Então, se o adjetivo estiver concordando, com substantivos, com mais de um substantivo, eu vou fazer a concordância sempre com o mais próximo. Então, se o mais próximo tiver no masculino, o adjetivo ficará no masculino. Se o mais próximo tiver no feminino, o adjetivo ficará no feminino. E se o meu adjetivo estiver posposto aos substantivos? Nós vemos aqui um caso que ele está anteposto. O adjetivo está antes, o substantivo está depois. E se meu adjetivo estiver posposto? Vamos lá? Vamos apagar. Como que vai ficar nesse caso aqui? Vamos lá um exemplo. Comprei livro e revista ilustrados. Vamos lá. Como que vai ficar nesse caso? Quando o adjetivo estiver posposto aos substantivos, eu tenho duas coisas para poder analisar. Quando for de gênero, quando o substantivo for de gênero diferente, for um substantivo masculino e um substantivo feminino, o plural masculino é sempre correto, ok? Quando o substantivo for de gênero diferente, anota aí, apagadão. Para de ficar aí mastigando, olhando o zap, preste atenção e anota isso aí. Quando o substantivo for de gênero diferente, a concordância no plural masculino é sempre correta. Então, olha aqui. Comprei livros e revista, eu falo o livro. Então, aqui é um substantivo masculino. E eu falo a revista. Aqui é um substantivo feminino. Então, o plural... Aqui, ó, ilustrados. O meu adjetivo aqui vai ficar no plural masculino. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos dois pontos aqui, ok? Vamos concatenar de novo a nossa ideia. Quando o adjetivo estiver posposto aos substantivos, o plural masculino é sempre correto quando esse substantivo for de gêneros diferentes, for um masculino e um feminino. Mas também nós temos a ocasião de concordarmos com o elemento mais próximo. Nós também poderemos concordar com o elemento mais próximo. E como ficaria nessa ocasião? Vamos lá. Comprei livro e revista ilustrada. Olha só, o ilustrada aqui, por que está no feminino? Porque está concordando com o elemento mais próximo. No caso aqui, o meu substantivo mais próximo está no feminino. Ou ficaria ilustrada, ou ficaria ilustrador. Ok? Ou ficaria ilustrada, concordando com o meu adjetivo mais próximo. Olha aqui, ó. Eu estou concordando com o meu adjetivo mais próximo, ou eu concordaria aqui em cima, no plural masculino. Então, esses são os dois bizus que eu tenho para poder te dar sobre concordância nominal. Preste atenção quando a concordância for no adjetivo.
Nós vimos aqui dois casos, quando o adjetivo está anteposto, a concordância com o primeiro elemento. Quando ele está posposto, vão ter duas ocasiões. Se o substantivo for de gêneros diferentes, eu vou colocar no plural masculino. Então, eu também posso concordar com o elemento mais próximo, ok? Então, olha só, bizu premonição para vocês. Outro bizu que eu quero dar sobre concordância nominal é a palavra meio. É a palavra meio. Como que eu faço a concordância da palavra meio? Se meio estivesse referindo a um adjetivo ou ao numeral, eu vou concordar, vai ficar meia. Já se o meio for um advérbio, lembre bem que advérbios são o quê? Invariáveis. Então, ele não vai mudar, ele não vai modificar, não vai ter meia. Por exemplo, eu falo assim, ó, meio-dia e meia. Por que meia? Porque é a metade da hora. Eu falo assim, ó, um caminhão veio com 1,5 toneladas. O caminhão transportava 1,5 toneladas, porque é a metade da tonelada, ok? Conseguiu entender? Se eu estiver me referindo o meio com numeral ou com adjetivo, ele vai modificar, ele vai ser meia. Agora, se eu colocar assim, Fernanda estava meia chateada. Olha aí, Fernanda estava meia chateada. Se eu falo que Fernanda estava meia chateada, é como se metade dela tivesse chateado e a outra tá rindo. Entendeu? Tipo assim, daqui pra baixo ela está feliz e aqui pra cima ela tá triste. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Não dá nem para ilustrar. Concurseiro, futuro fuzileiro naval, não dá nem para ilustrar. Se eu falo que alguém estava meia chateada, é porque a metade estava chateada e a metade estava feliz. Então, essa palavra aqui, Fernanda estava meia chateada, está o quê? Errada. O certo é falar que Fernanda estava meio chateada. Pô, professor, mas isso soa estranho, professor. Mas isso soa tão estranho. É por soar estranho é que vai estar lá na sua prova, ok? Então preste atenção no meio. Se for referente a um advérbio, se eu estiver falando que Fernanda estava mais ou menos chateada, se ele estiver referindo como se fosse um advérbio, é invariável. Meio chateada. Agora, se eu estiver me referindo a um numeral, aqui ele vai concordar, ok? Ele vai modificar, ele vai para meia. Então, esses são os bizus que eu tinha para dar hoje de concordância nominal. Tem mais. Tem um própria, tem um obrigado, tem um bastante, tem um caro, tem um anexo. Isso tudo é muito importante. Eu estou pegando aqui bizu premonição, porque eu acredito que alguma coisa nesse sentido vai cair. Qual é a outra questão que eu tenho para falar para vocês que eu acredito que vai estar lá na tua prova? Vem comigo aqui. É sobre regência verbal. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre regência verbal, já falei quais são os verbos que eu acredito, e aqui eu vou trazer apenas um, ok? Qual é o verbo que eu acredito que vai estar lá na sua prova? Vai ser o verbo assistir, ok? Como que eu faço a regência do verbo assistir? Vai depender. Se tiver no sentido de ver, é uma coisa. Se tiver no sentido de ajudar, é outra. E se tiver no sentido de morar, também é outra. Então, eu tenho 3 sentidos que podem ocorrer para o verbo assistir. Pode ser no sentido de ver, pode ser no sentido de ajudar, pode ser no sentido de morar. E para cada uma delas, se eu estou falando de regência, lembra lá do maestro. O maestro está regendo. O verbo ele vai reger a preposição. Então, aqui ele vai falar qual tipo de preposição, se tem ou se não tem preposição. Quando eu falo assistir no sentido de ver, você tem que lembrar
que ele vai ser um verbo transitivo, indireto. O que isso quer dizer dele ser um verbo transitivo indireto? Ele vai pedir uma preposição. Aqui ele vai ter que ter uma preposição. Quando ele estiver no sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto. Nesse caso, ele não tem preposição. Ok? E quando for no sentido demorar, ele vai ser verbo intransitivo. Então, olha só, são as 3 partes que você tem que gravar. Você tem que gravar isso para levar para a sua prova. O assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto. Logo, ele tem que me dar uma preposição. O assistir no sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto. Ele não tem preposição. E o assistir no sentido de morar, ele é verbo intransitivo. Professor, me dá um exemplo para poder facilitar a minha vida. Claro que eu dou, ok? Vamos lá. Eu falo aqui, ó. Assistir ao jogo. Então, é assistir ao jogo. Por que ao? Por que apareceu esse A aqui? Por que o A da preposição apareceu? Porque assistir, no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Ele vai ter uma preposição. Então, eu não falo assistir o jogo, assistir o filme. Eu não falo assim. Eu falo assistir ao filme, assistir ao jogo, assistir a uma partida de futebol. Então, se for assistir no sentido de ver, ele vai ser verbo transitivo indireto, ele tem que ter a preposição. Como vai estar lá na sua prova? Na sua prova vai estar falando assim, assistir o filme de terror. Tá certo ou tá errado? Tá errado. É assistir ao filme de terror. Ok? Vamos aqui para mais um exemplo. No sentido de ajudar. O médico assistiu o paciente. Ok? O médico assistiu olha aqui, ó, o paciente. Não é ao paciente, não é o médico assistiu ao paciente. Aqui está no sentido de ajudar. Quando está no sentido de ajudar, quando estiver no sentido de ajudar, ele não tem preposição. Então vai ficar assim, a enfermeira assistiu o paciente, a enfermeira assistiu o doente, ok? Então, por fim, nós temos morar. Morar, ele é verbo intransitivo. Então, vai ser assim, ó. Assisto em Manaus. Ok? Assisto em Manaus. Moro em Manaus. Aqui não tem essa palhaçada dessa preposição aqui. Preste atenção que uma dessas duas aqui vai estar na sua prova, falando no sentido dever ou no sentido de ajudar. Então, aqui, professor Ricardo Oliveira, espero que eu tenha te ajudado com esse bizu premonição. Acredito que uma dessas questões vai estar lá na sua prova. Se você gostou, se você curtiu, se inscreva no canal, compartilhe, fortaleça o canal do Sargento. Se você quiser se preparar com antecedência para a prova de fuzileiro naval, se você está me assistindo agora, até se inscreveu para a prova, mas não teve uma preparação adequada e você quer se preparar, você quer um acompanhamento pedagógico, você quer fazer um curso, eu vou deixar aqui os links na descrição do nosso curso. Nós temos aqui em 2 plataformas. Numa plataforma, você vai adquirir o curso completo, ok? Acesso de 24 meses, acesso de 2 anos, e numa plataforma que eu vou deixar aqui mastigado para você, além de você ter acesso a todas as aulas online, você vai ter aulas ao vivo comigo, você vai ter aulas e mentorias comigo. Vou te explicar qual quartel é bom, qual quartel não é bom, o quartel faz o que, ele não faz o que, como que é a sua vida, como você pode se preparar. É importante fazer a preparação física, não é importante? É importante nadar, não é importante nadar? Então,
essa plataforma ela tem esse direcionamento das aulas ao vivo e da mentoria. Já a outra plataforma ela não tem aula ao vivo e ela também não tem a mentoria, mas ela vai ter os mesmos conteúdos que tem na minha plataforma, ok? Então, olha só, o custo-benefício é muito bom. Você vai comprar um curso no valor barato com acesso de 2 anos, todas as vezes que os editais estiverem abertos, ok? A aula ao vivo ela não roda o ano todo. Quando o edital abre, aí sim, a partir do momento que o edital abrir, nós vamos fazer ali as aulas ao vivo e a mentoria. Então, tenho certeza que vai ser muito importante para você. E você que quiser estudar comigo, aqui nós temos módulo de português. Em breve nós vamos ter um curso completo para aprendiz marinheiro, para sargento do exército. Eu espero que dessa forma eu possa estar ajudando milhares de pessoas. Espero que eu possa estar ajudando a vocês realizarem o sonho de vocês de serem militares, assim como eu realizei o meu sonho de ser militar. E hoje eu sou sargento fuzileiro naval. Ok? Então, aqui, professor e sargento Ricardo Oliveira, ó, ad sumo hoje.